Fala, nação tricolor, bora direto e reto, coletiva de Renato Gaúcho, onde ele destaca o Bahia, e logo após a coletiva de Renato Gaúcho, o nosso treinador Rogério Ceni vai falar sobre o jogo. Fala aí, Renato Gaúcho. Pode não ter sido uma atuação de encher os olhos, mas o Grêmio fez o que tinha que fazer, que era conquistar a vitória, os 3 pontos. Queria que você fizesse uma análise da atuação do Grêmio e também a importância dessa vitória, que é a 4ª consecutiva dentro da competição. Boa noite a todos. O objetivo era esse, né? A gente conseguir uma vitória. Já sabíamos que o jogo ia ser difícil, um jogo perigoso. O Bahia não se encontra numa situação muito boa na tabela, brigando contra o rebaixamento. E eles têm uma boa equipe, um bom treinador. E a vantagem que eles tinham sobre a gente também é que eles tinham tido um dia mais de descanso, né? Eles jogaram na terça-feira, nós jogamos na quarta. Então era um jogo bastante estudado, até porque é uma equipe que vem se entregando bastante também. A gente deu um pouco de espaço no primeiro tempo, ainda não tínhamos jogadores de velocidade para contra-atacar, e eles preencheram bastante o meio, estavam ganhando o meio, estavam ganhando na maioria das jogadas. No intervalo do jogo eu mexi, coloquei velocidade, mesmo assim sabia que nós iríamos deixar mais espaço para o Bahia, mas nós tínhamos velocidade na frente e conseguimos fazer uma belíssima jogada do Lucas e um belíssimo gol do Soares. Onde o jogo foi bastante truncado, bastante difícil, o Bahia teve bem na partida, mas o nosso objetivo, como falei, era conseguirmos a vitória. Realmente não jogamos tão bem, mas o futebol, ele se resume numa palavra só que se chama vitória. Então, o importante é que a gente conseguiu mais 3 pontos, a 4ª vitória seguida, onde nos dá a condição de até o momento, pelo menos, estar em terceiro lugar, mas enfim, estar no G4, que é o nosso objetivo. Encostamos um pouco mais no Botafogo, vamos ver o que acontece no jogo do Botafogo na segunda-feira, mas o mais importante de tudo era a gente fazer o nosso dever de casa. Renato, durante toda a temporada você Tá aí, citou galera, muito... entrevista coletiva de Renato Gaúcho, e agora, bora sem muitas delongas, direto à entrevista coletiva do treinador Rogério Ceni, que inclusive soltou os cachorros, viu? Se prepare. Boa noite, Rogério. Um resultado que talvez possa acabar não condizendo com o que foi o jogo, onde o Bahia teve uma superioridade nas finalizações, mas antes até de falar do jogo, eu queria que você explicasse a formação, o que é que aconteceu, a situação do Vitor Hugo e a situação até também do Diego Rosa, que postou em casa algumas postagens que o torcedor ficou um pouco preocupado a respeito desse momento, para chegar nesses 11 de hoje, nos 25 escolhidos para a partida. Bom, são várias perguntas, deixa eu tentar me concentrar. O Vitor Hugo se sentiu mal hoje e o médico relatou que ele não teria condições de participar da partida. Nós já tínhamos um plano de jogo feito e demos continuidade com o David White na sobra, no meio de 3 defensores, que era a maneira como a gente imaginava que o Grêmio vinha, assim como também eram as trocas previstas no intervalo do jogo que ele faria. O Diego, eu não sei o que eu posso falar, ele não foi relacionado. Eu acho que o clube está dando, nós todos, mas enfim, né, o clube está dando toda a assistência necessária a ele, e eu acho que até o clube pode explicar melhor a situação. Eu não vou entrar em detalhes, mas assim, questões pessoais. O que mais me perguntou? Sobre a formação, nós achamos que essa era a melhor formação para enfrentar o Grêmio, usando praticamente todos os jogadores, né, e eu acho que foi acertada a escolha, o sistema foi acertado, e nós produzimos bastante. Acho que foi, para mim, o melhor jogo dos 10 jogos que eu vi esse time jogar, construir, fora de casa, sem pressão, jogou, né, controlando o jogo. No primeiro tempo faltou um pouco de acreditar mais que era possível vencer, e no segundo tempo nós acreditamos, mas falhamos. O árbitro falhou primeiro, mas esse já estava incluso, que nós já tinha explicado como ia ser, e nós, na falha dele, nós também não tivemos, né, não reagimos bem ao lance que originou o gol. Mas, no geral, foi uma boa partida do time. Eu acho que o resultado realmente não condiz com o que, de maneira geral, com como prosseguiu o jogo. Tudo bem, Rogério? Boa noite. Bom, você fez aí nessa sua primeira resposta uma análise da partida, e eu queria
ir por um outro viés, mas ainda abordando uma questão do jogo, que você foi um atleta muito consagrado, muito vencedor no São Paulo, agora na carreira de técnico. E eu queria que você falasse do Suárez, que ele acabou decidindo o jogo hoje. E para você, qual é a importância de ter um jogador dessa qualidade e dessa experiência de tantos títulos mundiais jogando um campeonato brasileiro pelo Grêmio? Eu acho que ele é um jogador especial, sem dúvida nenhuma. É um jogador que tem liderança dentro do campo. Normalmente, quando ele grita, o juiz presta atenção, o árbitro presta atenção nas cobranças, né? E faz parte do jogo, né, essa liderança. E é um jogador diferenciado, um jogador extra classe mundial. Eu acho que feliz o Grêmio que pode ter um jogador como esse. Acho que os torcedores que podem ver um jogador ainda desse nível atuar. Fez o gol, que foi decisivo, mas a origem do gol primeiro é completamente errada, não foi falta. Mas é o que eu falei, isso já estava preparado para esse árbitro que era hoje. O que não estava preparado é a gente baixar a cabeça e não prestar um pouquinho mais atenção no lance e nos deslocamentos ele faz o gol. Mas para quem pode assistir, sem dúvida, é um privilégio, um jogador diferente. Rogério, boa noite. O Bahia teve, né, grande parte ali do primeiro tempo, também do jogo, né, uma superioridade numérica até, em muitos momentos, pelo meio. Né, o próprio Renato, ele tem tentado corrigir algumas posturas. Você aproveitou bem ali, né, algumas deficiências do time do Grêmio no meio-campo. Foi sempre essa a tua estratégia, também por isso, né, não fez aquela mescla que a gente conversava até antes do jogo, de poupar alguns jogadores, era prevendo que, né, esses jogadores também escolhidos, o Biel hoje no banco, né, com o Acevedo, era para dar mesmo essa consistência, explorar essas falhas do Grêmio, principalmente no setor de meio. E tendo em vista isso, né, o objetivo foi alcançado, só não veio o resultado. Mas que o resultado é bastante, né, do jogo, né? Ele diz muito, né? Nós mesmos não jogamos, fizemos jogos abaixo, mas conseguimos vencer. Hoje nós fizemos um jogo acima e não levamos o resultado. Mas nós conseguimos envolver, acho que o Grêmio, mesmo na troca do segundo tempo, tirando um zagueiro. Primeiro nós arriscamos, achando que o Grêmio vinha com os 3 zagueiros, né? E depois eu imaginei também, pelo primeiro tempo ter sido tão dominante da gente, eu achei que ele tiraria um dos zagueiros, e foi o que o fez. Nós só baixamos o caule um pouquinho para pegar o volante, para ter um homem em igualdade no meio campo, né? E eu acho que a gente teve uma grande oportunidade de sair daqui vitorioso. Eu acho que nós temos que eles têm que acreditar cada vez mais neles dentro de um jogo. Às vezes a gente sai para jogar porque é um time tão tradicional quanto o Bahia, ou um time como tem um jogador como o Suárez, como você falou, de prestígio, e a gente deixa, às vezes, em alguns momentos, de acreditar que é possível. E hoje era completamente possível. Eu escolhi hoje a melhor formação que eu tinha, porque eu via que era completamente possível vencer o jogo de hoje. Eu acho que os números dizem que eu estou falando para você das possibilidades. Nós cometemos um pequeno deslize, mas como conjunto, como jogo, eu não posso negar aqui que nós fizemos uma ótima partida. Agora, o resultado não vem, aí fica só na estatística aí o grande jogo e não mexe na tabela de classificação, que para nós era importante no dia de hoje. Professor, fazendo pergunta sobre 2 jogadores na tua lista de relacionados, a ausência do Gilberto é por suspensão. Qual é a situação do André, um garoto que teve um contrato renovado até 2027, seleção sub-20 até pouco tempo, porque a falta, assim, do André, que já aconteceu há um tempo, antes até de tua chegada, porque não está entre os relacionados, e no jogo de hoje, porque somente aquelas 3 mudanças aos 41 e não uma escolha por um Ademir que vinha entrando nos jogos. Bom, primeiro que o jogo hoje ele não vai mais até 45, ele vai até 50, 55, dependendo de onde é o jogo, o adversário, o árbitro, ele caminha de uma maneira... Hoje até foi pouco acréscimo, né? Porque o time da casa vencia, então foi pouco acréscimo. Mas o jogo ele tem, era para entrar aos 39, foi um lance que se prorrogou, demorou um pouquinho mais. Nós fizemos as substituições de acordo com como a gente pensava. O Marcos Vitor, para dar um pouco mais, é um jogador que tem melhor condução, saída de jogo, Rezende pelo outro lado, arriscando deixar só o Gabriel, o David estava um pouco, né, sem ritmo, não jogava bastante tempo, e empurrado aí o Jacaré como ponta, né?
e o Juba também como praticamente 2 alas quase bem espetados à frente, ter Ratão e Everaldo dentro da área, tentando controlar o meio, com o Tassiano, com o Biel e com o Nico, né, para encurralar o Grêmio. Nós até botamos o Grêmio para trás, ficou, e tivemos até oportunidades, né, mas a bola não entrou. Talvez pudesse ter, sim, trocado um pouquinho mais cedo, é que eu só tinha mais uma mexida, uma parada, desculpa, com 3 mexidas, e eu, para pensar exatamente no que fazer, talvez tenha demorado 3, 4 minutos a mais, poderia ter colocado ele, sem dúvida, de 30 a 35, poderia ter colocado um pouquinho mais cedo, mas eram 3 substituições que tinham que ter acertadas, não podia ter mais ninguém fora, não fica uma mexida só, numa troca só para 3 posições. Então, demorou um pouquinho, mas mesmo assim, o jogo foi assim, teve 10 minutos nessa formação, poderia ter tido 15, 16 minutos nessa formação, para tentar encurralar ainda mais o Grêmio e tentar sair daqui. Eu acho que na formação inicial já era, eu acho que nós podemos ter vencido com a formação que foi inicial. Sobre o André, é um garoto, vem treinando, como nós escolhemos fazer o 3 zagueiros hoje, o Jacaré também já fez essa função, vocês mesmos, né, ele fez essa função muitas vezes, então nós achamos que para ser o Cicinho é um jogador bem equilibrado, e o Jacaré poderia ser até mais, né, ofensivo, ou cumprir mais ou menos a mesma função do Cicinho, por isso a opção em trazer o Jacaré para jogar de ala hoje, pelo sistema de 3 zagueiros. Rogério, uma atuação como essa hoje, mesmo com derrota, você fez muitos elogios à atuação hoje do Bahia aqui contra o Grêmio, ela te dá a tranquilidade, ela te dá a confiança de que o Bahia ele vai caminhar passos largos para uma vaga de Copa Sul-Americana, ou ainda você teme o rebaixamento até pela pontuação na tabela? Não. Sobre temer, nós temos que ser sinceros, nós estamos com 37 pontos, já com o jogo feito na rodada, né? O Vasco tem 34, pode chegar aos mesmos 37, a gente ainda se mantém na frente, mas cada jogo é uma história. A referência de hoje não quer dizer que no próximo você jogue bem, e nem jogar bem significa ter o resultado, porque nós não jogamos tão bem contra o Fluminense e vencemos, e jogamos um bom jogo hoje e não conseguimos levar os 3 pontos para Salvador. Então, cada jogo é uma história, você tem que sempre pensar, repensar, analisar, porque cada time joga de uma maneira, o Cuiabá joga diferente que o Grêmio, e a gente vai pensar. Amanhã a madrugada toda a gente voltar o voo, amanhã recuperar os jogadores, né, e na segunda-feira a gente começa a preparação para o jogo do Cuiabá. E eu acredito muito que nós temos condições, sim, de sair dessa situação, chegar a Sul-Americana ou não, isso aí vai ser uma consequência. Mas nós vamos brigar, vamos lutar da melhor maneira possível para vencer o próximo jogo, que é o que importa hoje, assim como importava vencer o Grêmio aqui. Ao menos ficou claro para eles que era possível. Não conseguimos a execução, né, final, não conseguimos levar os 3 pontos, mas ficou claro da possibilidade de vir aqui e jogar, em determinados momentos, bastante superior, outros de igual para igual, e lógico também sofrendo alguma outra finalização, algum outro espaço que o Grêmio tem qualidade para isso. Rogério, gostaria que você projetasse um pouquinho, né, esses 2 jogos que vem pela frente, né, Cuiabá e também Atlético. Você vem falando de manter, né, esses jogadores ligados, com certeza, nesse momento, né, do Bahia, para fugir dessa zona de rebaixamento, e também de ter o máximo de jogadores disponíveis, né, porque a lista de pendurados ela é bastante extensa, também tem jogadores com lesão, voltando de lesão, enfim. Nesse cenário de derrota hoje, você, pelo menos, por um lado, fica satisfeito. Perdeu o Tassiano, né? O Tassiano acabou levando o 3º cartão amarelo, mas pela extensa lista de pendurados e também, né, por todos esses fatores, poderia ter mais jogadores desfalcando a equipe. Gostaria que você fizesse aí um resumo e também projetando. Né? Perdemos o Tassiano, que é um jogador que infiltra bem, teve boa participação no jogo hoje, mas a lista é muito grande para você não vai conseguir uma hora, né, você vai, então até a escolha das substituições, por exemplo, a saída do Iago, justamente para proteger, para não perder 2 jogadores de meio campo para o próximo jogo, mas eu acho que outros jogadores serão suspensos ao longo dessa, né, pode ser que o time que a gente planeje contra o Cuiabá tenha que ser bem diferente do que o jogo do Atlético Paranaense, porque provavelmente algum jogador terá suspensão, nós vamos ter volta de não a perda de outro jogador, e acho que nós não tem que fazer projeto para os 2 jogos, nós temos que pensar nesse jogo do Cuiabá que se torna muito importante. O Atlético a gente pensa a partir da sexta-feira, né,
na sexta e no sábado para preparar o Atlético. Por enquanto, hoje era o Grêmio, e nós pensamos, e eu acho que foi de maneira correta, vamos tentar acertar também na estratégia de jogo contra o Cuiabá, que aí é um jogo que nós precisamos vencer, e o Cuiabá atua muito bem fora de casa, né? Acho que tem muito mais pontos fora de casa do que em casa, tem poucas derrotas jogando fora de casa, isso inspira cuidado da gente, atenção, na hora de montar a equipe contra o Cuiabá.